Estou aqui para falar hoje um pouco sobre um dos maiores autores da literatura mundial, conhecido como o grande psicólogo da literatura. Eu estou falando do Shakespeare russo, Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski, ele é um representante do movimento literário, da escola literária conhecida como realismo. Por meio de sua narrativa, por vezes densa, o Dostoiévski penetra em camadas da psique humana de uma forma até então não encontrada na literatura. Pelo menos até aquela segunda metade do século XIX, que foi a que Dostoiévski viveu e escreveu. Em seus livros encontramos reflexões sobre a culpa, sobre dilemas existenciais que, a depender da sensibilidade do leitor, passam a tornar-se também dilemas existenciais do próprio leitor. Para entender melhor Dostoiévski, é necessário entender o contexto do período em que ele viveu. A Rússia do século XIX vive um período marcado por intensas transformações sociais, políticas e intelectuais. É um momento de ascensão e importação de ideologias que não nascem na Rússia, mas são importadas pela elite intelectual. Inicia com a Revolução Francesa, mas não termina com ela. Há, a partir dela, uma sucessão de revoltas, de ideias que geram novas ideias. Muitas das ideologias discutidas hoje, inclusive, estavam em ascensão naquele período, como, por exemplo, o marxismo. O enfoque psicológico de Dostoiévski em seus personagens chamará a atenção de nomes como ninguém menos que Sigmund Freud, segundo o qual a obra Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, simboliza a maior obra já escrita na literatura mundial. E não estamos falando de volume. Segundo Stefan Zweig, Dostoiévski adentrou mais o submundo do inconsciente que médicos, advogados, criminalistas ou psicopatas. Todos os fenômenos telepáticos, histéricos, alucinantes, perversos foram antes descritos por seu conhecimento místico e profético. Para o biógrafo de Dostoiévski, todos os personagens dostoiévskianos vivem variantes de uma mesma missão, uma mesma caminhada: tornarem-se ser humanos. É por meio deles que o psicólogo da literatura lega-nos a sua máxima: amar a vida mais do que o sentido da própria vida. Podemos observar esse aprofundamento psicológico em obras como, por exemplo, Crime e Castigo, onde o protagonista, o jovem estudante de direito niilista Raskolnikov, precisa lidar com as consequências, com o remorso, a culpa, enfim, a tensão psicológica de ter cometido um crime, um assassinato. Isso não é um spoiler, isso está na sinopse do livro. Ou em obras como O Idiota, onde Dostoiévski tenta escrever uma analogia, uma espécie de Jesus Cristo do século XIX, na figura do protagonista, o personagem Príncipe Mytkin, que precisa conviver e lidar com as consequências de conviver com uma sociedade cínica e corrupta. Há também a versão infantil, recomendado para crianças. Ou até mesmo livros como O Duplo, que antecipa na literatura de forma pioneira o contemporâneo transtorno de personalidade e que vai inspirar um filme de mesmo nome, protagonizado pelo Jesse Eisenberg, que, para mim, em minha opinião, reproduz de forma excepcional aquilo que eu entendo ser a atmosfera dostoiévskiana. Recomendo, inclusive, assistir esse filme antes de ler qualquer coisa sobre Dostoiévski. No entanto, ainda que mais conceituadas, nenhuma dessas obras superam, para mim, o Diário do Subsolo. As Memórias do Subsolo ou Notas do Subterrâneo, dependendo da tradução, nos conduz pelos pensamentos escritos de um personagem, um protagonista jamais identificado, o nome dele não aparece no livro, autodepreciativo, um tanto quanto pessimista, e que analisa em seu diário a liberdade humana, a condição humana, o niilismo e tudo isso de uma forma bastante amarga. Eu, particularmente, me identifiquei em alguns aspectos com este personagem asqueroso. E esse é um dos grandes poderes do Dostoiévski: esfregar na cara do leitor, fazer com que ele entenda a miséria humana a qual ele pertence. Ainda que a mensagem final seja otimista, Dostoiévski aponta o caminho a ser seguido. E para Dostoiévski esse caminho é espiritual, mais especificamente o cristianismo. Livros igualmente impactantes são O Sonho de um Homem Ridículo, que trata sobre suicídio, O Jogador, que trata sobre vício, e Memória da Casa dos Mortos, ou Escrito da Casa dos Mortos, a depender da tradução, que trata sobre a própria jornada do Dostoiévski enquanto um prisioneiro cumprindo serviços forçados na Sibéria. E por último, mas não menos importante, Os Demônios, livro onde Dostoiévski apresenta a sua profecia acerca da Revolução Russa, acerca do desastre da Revolução Russa. Foi esse aspecto, o de intérprete do pensamento por vezes inconsequente e até sanguinário do jovem revolucionário,
que me levou ao Dostoiévski. Ainda que distante de esgotar o assunto, e essa jamais foi minha pretensão, esses exemplos ilustram um pouco acerca da abordagem psicológica de Dostoiévski. Espero que esse vídeo tenha despertado o interesse pela obra. É uma leitura densa. Eu não recomendo sair comprando livros do Dostoiévski sem antes experimentá-lo por meio do domínio público. Todas as obras do Dostoiévski são encontradas de forma gratuita na internet. A minha recomendação sempre é começar por Um Sonho de Homem Ridículo, uma novela, um livro mais tranquilo, linguagem mais acessível. O tradutor Oleg de Almeida costuma dizer que não se lê Dostoiévski para desopilar, não se trata disso. Quem buscar isso na obra de Dostoiévski não irá encontrar. Mas do que se trata, afinal? Se trata de conhecer o pensamento daquele que foi definido por Stefan Zweig como o grande transgressor da literatura. Aquele que escreveu sobre o inconsciente e o subconsciente antes que esses termos fossem definidos na psicologia. Agradeço por assistir, convido a curtir o vídeo e acompanhar os próximos, caso hajam, onde eu poderia aprofundar um pouquinho sobre cada obra, falar mais sobre a biografia do Dostoiévski e outros aspectos. Até a próxima. Todos os personagens onde o protagonista, o jovem Por meio de uma narrativa, por vezes, densa, ele penetra em camadas humanas até então não detectadas na literatura. especialmente naquela literatura da segunda metade do século XIX.